Eu quero falar para você sobre o caminho da salvação. Tentativas têm sido feitas por estudiosos da Bíblia de sistematizar tudo que a Bíblia diz a respeito deste caminho da salvação. Isto são chamadas as 4 leis espirituais. A primeira delas é uma constatação de que todos são pecadores. Todas as pessoas são imperfeitas. Ninguém por si só é apto e capaz de ganhar a salvação. Todos são pecadores, uns mais, outros menos, uns de um jeito, outros de outro jeito, mas todos são pecadores. Esta é a constatação, a primeira lei espiritual. Não adianta querer melhorar a raça humana, não adianta querer salvar o planeta, não adianta querer forçar o ser humano a ser solidário, democrata, amoroso com o seu semelhante. Todos são pecadores. A segunda lei espiritual diz que Deus é justo e, em consequência, há uma punição para todo aquele que pecar de acordo com seu pecado, mas igualados todos em uma condenação de morte, que é a separação. Morte quer dizer separação. A primeira morte física vai acontecer para todos e a segunda morte é a espiritual, é a condenação do pecado após o juízo final, que vai recair sobre cada pessoa de acordo com o que ela fez. Esta é a segunda lei espiritual. Por causa do pecado que você pratica, que todos praticam, cada um vai receber a condenação e, entre elas, a separação eterna de Deus, a morte. Portanto, não há salvação para ninguém, a menos que aceite a próxima lei espiritual. A terceira lei espiritual diz que Deus nos ama. Deus criou o ser humano e ele ama aquela pessoa que criou. Ele ama você, ele ama a mim. Isso está resumido em João 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus, o plano dele é a vida eterna. Para mim, para você, para todos. Porém, há uma condição. Ele nos amou de uma tal maneira que não se conteve com a desgraça da raça humana trazida pelo pecado. Ele quer nos salvar. Por um lado, ele é justo, ele não pode quebrar o galho, Deus não pode mudar a sua natureza. Por causa da sua natureza, ele vai condenar o pecado. Mas como todos estão condenados pelo pecado, Deus providenciou um remédio. O remédio do pecado é a morte de Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio morrer no nosso lugar para pagar o nosso pecado. A morte dele serve para você quando você o aceita. A morte dele vale no seu lugar. Você deveria pagar o seu pecado, mas Jesus pagou por você. A morte de Jesus vale para todas as pessoas, porque ele é perfeito, ele é Deus. A morte dele aqui na terra pagou os pecados de todos que querem, que aceitam. Portanto, se você tomar uma posição, se você tomar uma decisão, que é a quarta lei espiritual, o sacrifício de Jesus terá valido para você. O sacrifício dele já foi feito, ele é aquele Cordeiro de Deus que foi morto pelos pecados de todas as pessoas. Ele morreu no seu lugar para pagar o seu pecado, e isso vai valer para Deus se você o aceitar. Portanto, entenda, Jesus é o único caminho de salvação e vida eterna. Jesus é o único remédio para você se ver livre do pecado e da condenação do pecado que pesa sobre você. Se você olhar com seus olhos espirituais para Jesus, reconhecendo que ele morreu no seu lugar, este é o remédio. Jesus é o único caminho, a única maneira de salvação. Nenhuma religião salva ninguém, nenhuma bondade intrínseca do ser humano o salva. Não há caminho de perfeição humana que consiga salvá-lo.
O único caminho para a salvação é Jesus, que é aquele Filho de Deus que morreu por nós. Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu próprio Filho, a única maneira de nós termos a salvação. Nós deveríamos morrer por causa do nosso pecado, mas Jesus morreu por nós. Este é o remédio de Deus. Ele nos amou, ele quer que você seja salvo e tenha a vida eterna. E o único caminho é Jesus. Portanto, ele deu de graça. Não vai custar para você um preço, não vai exigir de você o que você não pode dar. Jesus paga tudo se você tiver a atitude que Deus quer que tenha. Portanto, Jesus é o remédio de Deus que permite você ter o perdão de seus pecados. Jesus morreu no seu lugar, é a terceira lei espiritual.